Morte, óbito, falecimento, passamento ou ainda desencarne, deixar a carne, são sinônimos usados para se referir ao processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema outrora classificado como vivo. Após o processo de morte, o sistema não mais vive e encontra-se morto. Os processos que seguem-se à morte geralmente são os que levam à decomposição dos sistemas. Sob condições ambientais específicas, processos distintos podem segui-la, a exemplo aqueles que levam à mumificação natural ou à fossilização de organismos. Em suma, é a cessação permanente e irreversível de todas as funções biológicas que sustentam o organismo vivo. A morte encefálica, às vezes, é usada como uma definição legal de morte. É um processo universal e inevitável que eventualmente ocorre com todos os organismos vivos. O termo morte é geralmente aplicado a organismos inteiros, o processo semelhante observado em componentes individuais de um organismo vivo, como células ou tecidos, e a necrose. Algo que não é considerado um organismo vivo, como um vírus, pode ser fisicamente destruído, mas não se diz que ele morreu. A morte faz-se notória e ganha destaque especial ao ocorrer em seres humanos. Não há nenhuma evidência científica de que a consciência continue após a morte. No entanto, existem várias crenças em diversas culturas e tempos históricos que acreditam que há vida após a morte. Muitas culturas e religiões têm a ideia de uma vida após a morte e também têm a ideia de julgamento de suas boas e más ações, céu, inferno, karma, por exemplo. Existem diversas concepções sobre o destino da consciência após a morte, como as crenças na ressurreição, religiões abraâmicas, na reencarnações, religiões orientais, espiritismo, candomblé e etc., ou mesmo o eternal oblivion, esquecimento eterno. Conceito esse comum na neuropsicologia e atrelado à ideia de fim permanente da consciência após a morte. As cerimônias de luto e práticas funerárias são variadas. Os restos mortais de uma pessoa, comumente chamados de cadáver ou corpo, são geralmente enterrados ou cremados. A forma de disposição mortuária pode, contudo, variar significativamente de cultura para cultura. Entre os fenômenos que induzem a morte, os mais comuns são envelhecimento biológico, predação, desnutrição, doenças, suicídio, assassinato, acidentes e acontecimentos que causam traumatismo físico irrecuperável. O conceito de morte é a chave para a compreensão humana do fenômeno. Existem muitas abordagens científicas e várias interpretações do conceito. Além disso, o advento da terapia de suporte à vida e os vários critérios para definir a morte, tanto do ponto de vista médico quanto jurídico, dificultaram a criação de uma única definição unificadora. Um dos desafios para definir a morte é distingui-la da vida. Como um ponto no tempo, a morte parece referir-se ao momento em que a vida termina. Determinar quando a morte ocorre é difícil, já que a interrupção das funções vitais muitas vezes não é simultânea entre os diferentes sistemas orgânicos. Essa determinação, portanto, requer o traçado de limites conceituais precisos entre a vida e a morte. Isso é difícil, devido ao pouco consenso sobre como definir a vida. É possível definir a vida em termos de consciência. Quando a consciência cessa, pode-se dizer que um organismo vivo morreu. Uma das falhas dessa abordagem é que muitos organismos estão vivos, mas provavelmente não estão conscientes, por exemplo, organismos unicelulares. Outro problema é o conceito de consciência, que tem muitas definições diferentes dadas por cientistas, psicólogos e filósofos modernos. Além disso, muitas tradições religiosas, incluindo as tradições abraâmicas e dármicas, afirmam que a morte não significa ou pode não acarretar o fim da consciência. Em certas culturas, a morte é mais um processo do que um único evento. Implica uma lenta mudança de um estado espiritual para outro. Outras definições para a morte enfocam o caráter de cessação de algo. Mais especificamente, a morte ocorre quando uma entidade viva experimenta o fim irreversível de todo funcionamento. No que se refere à vida humana, a morte é um processo irreversível em que alguém perde sua existência enquanto pessoa. Historicamente, as tentativas de definir o momento exato da morte de um ser humano têm sido subjetivas ou imprecisas. A morte já foi definida como a cessação dos batimentos cardíacos, parada cardíaca,
e da respiração, mas o desenvolvimento de RCP e desfibrilação imediata tornaram essa definição inadequada, porque a respiração e os batimentos cardíacos às vezes podem ser reiniciados. Esse tipo de morte em que ocorre parada circulatória e respiratória é conhecido como definição circulatória de morte, DCM, cujos proponentes que uma pessoa com perda permanente da função circulatória e respiratória deve ser considerada morta. Os críticos dessa definição afirmam que, embora o fim dessas funções possa ser aplicada, a pessoa poderia ser reanimada. Assim, os argumentos a favor e contra a DCM se resumem a uma questão de definir as palavras permanente e irreversível, o que complica ainda mais o desafio de definir a morte. Além disso, eventos que estavam casualmente ligados à morte no passado não matam mais em todas as circunstâncias. Sem o coração ou pulmões funcionando, às vezes a vida pode ser sustentada com uma combinação de dispositivos de suporte à vida, transplantes de órgãos e marca-passos artificiais. Então muitas pessoas vão morrer sem saber de muita coisa? Pois é, vivemos aprendendo e aprendendo constantemente. Não importa o quanto você estude ou vai atrás de conhecimento, você não saberá nem um décimo do que existe no nosso mundo. É realmente triste saber disso. E olhe só, você já aprendeu algo novo. Então, para dar uma forcinha para vocês não se sentirem muito desinformados, hoje nós falaremos sobre 15 coisas que você precisa saber antes de morrer. Solta a vinheta aí, editor! Curiosos? Antes de começarmos, eu peço para que você dê um like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação e compartilha com todo mundo para ajudar nosso canal a crescer, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Número 1. Vocês sabiam que as mulheres compram mais roupas masculinas do que os homens? Pois é, muitas delas geralmente compram para uso pessoal ou para seus maridos e filhos preguiçosos. Por essa vocês não esperavam, certo? Número 2. A Barbie já vendeu mais carros que a General Motors, e olha que nem dava para andar neles. Ela é também a boneca mais bem sucedida da história dos brinquedos. Alguns colecionadores possuem até 7.000 bonecas, e grande parte deles são homens. Número 3. Se todas as doenças do coração, o câncer e a diabetes fossem erradicadas por completo, a expectativa de vida do homem seria de aproximadamente 99 anos. Número 4. Uma mulher chamada Munzi, eita nominho complicado, já era avó com 17 anos. Ela teve sua filha com exatamente 8 anos e 4 meses, e sua filha também se tornou mãe com 8 anos. E você aí achando que o Brasil estava perdido, se bem que se continuar assim, logo mais a gente chega lá. Número 5. Uma pulga fêmea adulta consome por dia 15 vezes o próprio peso em sangue. Número 6. Essa é para dar um pequeno desconforto. Antes de 1800, os sapatos para os pés direito e esquerdo eram iguais, que estavam compilados sobre animais. Número 7. O elefante é o único animal com 4 joelhos e, acredite ou não, ele não consegue pular. Número 8. Os ratos não conseguem vomitar. Número 9. Os cachorros são os animais que mais matam humanos contaminados com a raiva. Número 10. Que as abelhas polinizam as flores, todo mundo sabe, mas que elas têm pelinhos nos olhos para conseguir coletar mais pólen das plantas, isso eu aposto que você não sabia. Outro fato curioso, as abelhas sabem que o mundo é redondo e conseguem calcular ângulos. Número 11. A girafa não tem cordas vocais, portanto, você nunca vai conseguir imitar o som que elas fazem. Elas se comunicam vibrando o ar em volta de seus pescoços. Número 12. Você acha que o bicho preguiça é o mais preguiçoso? Saiba que o furão dorme cerca de 20 horas por dia. Pelo menos, eles aproveitam bem o tempo que passam acordados. A fêmea do furão pode até morrer se não acasalar. Quando no cio, o corpo excreta uma grande quantidade de hormônios que, se permanecerem no organismo por um tempo prolongado, pode levar a nossa amiga sapequinha a uma anemia severa e fatal. Número 13. É só para finalizar com animais, vocês sabiam que todos os ursos polares são canhotos? 14.
Voltando aos conhecimentos gerais, sabiam que é possível ver cerca de 500 mil crateras na Lua olhando-se da Terra? Número 15. Sabe o continente mais frio do mundo? A Antártida? Pois saiba que as únicas pedras de lá são fragmentos de meteoritos, que caem ou já caíram há um bom tempo. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós falamos de 15 coisas que você precisa saber antes de morrer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então dê um like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e compartilha com todo mundo para ajudar os Só Curiosidades a crescer, tá ok? Então até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau!